Continuando a leitura da aula que eu estava lendo ontem, de manhã, de Srila Govinda Maharaj, ele falando sobre um grande devoto, né, os milagres do Sri Chaitanya Sarasvati Mata, um devoto que abandonou o corpo muito semelhante a Namacharya Srila Haridas Thakura. Então nós paramos na parte aqui que o devoto ele queria ir para o hospital, para não dar trabalho, não dar serviço, enfim, dar trabalho para os devotos no templo. Então, continuando aqui a leitura, Gurudeva fala assim: 2 carros eles estavam preparados, um com os pertences de... O nome dele aqui, ô Maestra, a pronúncia... Rishadev. Dev. Quando põe o hino final é feminino, Dev. Rishadev. Dev. Que nem Nishinhadev. Dev, isso. Rishadev. Prabhu. E o outro, para mim, Gurudeva fala, um é para os pertences dele e o outro era para Gurudeva. 2 carros. E nós estávamos prontos para partir de Navadvipan, né, em Koladvip, mas a vontade de Krishna, o desejo do Guru, de Siddhar Maharaj, o desejo de Mahaprabhu e de Navadvipan não permitiram que ele fosse. Na verdade, o desejo a gente às vezes planeja, às vezes não, né? A gente planeja, mas o desejo é de Krishna. É quando Krishna quer, na hora que ele quiser, se ele quiser. E ele não queria que o devoto saísse de Navadvipan, né? O próprio Navadvipan não queria que ele saísse de lá e fosse para o hospital, né? Então a gente acha que a gente controla as coisas, nós não temos nenhum controle sobre tudo, sobre nada. Por isso que Srila Siddhar Maharaj fala no livro, acho que é o livro A Busca por Sri Krishna, a Realidade do Belo, ele fala que nós somos marionetes, né? Marionetes, não sei se o pessoal sabe o que é, né? Tem pessoas que talvez não sabem. Fica alguém por trás assim, com um pauzinho na mão, né? E umas cordinhas. E aí faz até um teatrinho, né? A pessoa tem uns que levanta o braço, levanta a perna, tem outros que mexem até a boca, né? Fantoche. E o fantoche, na verdade, enfia a mão dentro de um tipo uma meia, com uma carinha, né? Então nós somos marionetes, fantoches na mão de Krishna. Ele que controla tudo, na verdade, não somos nós. Então, nem Guru Maharaj queria, Srila Siddhar Maharaj, nem Mahaprabhu, nem Krishna, nem Navadvipan, o próprio Dan Sagrado, eles não permitiram que esse devoto, ele fosse. O médico, ele chamou pela mãe... o médico chegou pela manhã, né, que chamaram o médico, e ele disse, ele não pode ir. O seu estado de saúde, ele não permite. Então, eu fui ver Rishadev, e Prabhu, né? E eu constatei que era realmente dessa forma, que ele não poderia sair de lá. E ele não falava, mas ele fazia o Sankirtan. Ele não falava, mas ele fazia o Sankirtan. A sua saúde, ela era tão precária, ele estava tão debilitado fisicamente, que ele não conseguia ir. Ele não poderia ir a Calcutá de carro. De Navadvipan até Calcutá de carro, ele não conseguiria ir. Dá mais ou menos umas 3h30 por aí de carro, né? E o médico, ele também disse, ele vai morrer hoje. Ele não pode ir. E Ashara Maharaj, ele estava sempre com ele, sempre com o devoto.
e assim como os outros Vaishnavas. E a filha dele também, o nome dela é Mandakini Didi. E também, ela também o servia o máximo que ela podia. Era talvez umas 3 horas, Gurudeva fala, da tarde, 15 horas. E eu fui até o quarto dele. E eu fiquei em frente a ele. Da mesma forma que o Mahaprabhu ficou em frente a Namacharya Sihadasakura, né? De olho no olho, diz Gurudeva. E eu olhava, e ele me olhava. Os devotos, eles cantavam o Mahamantra Hare Krishna ao seu redor. Shripa Ashara Maharaj, Silila, né, agora, ele estava sentado na cama. O Shrimad Bhagavad Gita estava sobre o seu peito. O seu rosário, na verdade a Japamala, ela estava lá também. E várias coisas, o Gurudeva fala. E ele faleceu. Então veja só, da mesma forma que Haridas Thakura, o que pediu Namacharya Haridas Thakura para Mahaprabhu? Ele falou, eu quero terminar a minha vida, não quero ver seu passatempo, né? Isso é uma história muito bonita. E o Sri Chaitanya Bhagavata fala que todo mundo que escutar essa história no dia do desaparecimento de Haridas Thakura, ele vai servir Mahaprabhu. Né? Uma vez que você escute essa história no dia do desaparecimento, você vai servir Mahaprabhu. E ele estava lá e ele pediu para Mahaprabhu, eu quero terminar o meu estadia aqui, e não quero ver o seu passatempo de abandono do corpo, porque ele sabia que Mahaprabhu iria logo embora do olhar das pessoas. Ele falou, então eu quero olhar para você, o seu rosto de lótus, eu quero cantar o seu nome, e eu quero o seu pé no meu peito. Né? Então veja só, Namacharya Haridas Thakura, ele cantava 300 mil vezes o santo nome todo dia. Apesar de alguns acharem que é impossível, não é impossível. Né? Porque Srila Bhaktisiddhanta também fez isso durante um período. Ele cantava 300 mil vezes o Mahamantra Hare Krishna por dia. E no dia que ele abandonou o corpo, ele falou 3 vezes o mantra, o nome de Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, e ele abandonou o corpo. Com o pé de Mahaprabhu no peito dele, olhando para o rosto de Mahaprabhu. O que ele pediu, e Mahaprabhu falou, o devoto que quiser, Krishna faz. Né? E da mesma forma, esse devoto aqui, muito elevado, né? E ele abandonou o corpo dessa forma, com os devotos cantando Mahamantra em volta dele, fazendo um parikama em volta dele, ele com o Bhagavad Gita, a Japamala no peito e olhando de olho no olho com Srila Govinda Maharaj. Da forma que ele quis, ele faleceu, como diz aqui Gurudeva. E ele nasceu como um Milecha, da mesma forma que Namacharya Haridas Thakura. Mas a sua vida, ela não foi ruim. Ele viveu uma vida muito restrita. E ele era brilhante, diz Gurudeva. A sua esposa, Kumkum, Kumkum Devidasi, lembra que eu te falei ontem, né? Sim. A esposa Kumkum Devidasi, a sua esposa, né? Eles eram americanos, né? A Kumkum, acho que a devota ainda está encarnada, se eu não me engano, né? Kumkum Devidasi, ela também é brilhante. E tudo o que ele fez foi feito brilhantemente. Mas eu fiquei surpreso, diz Gurudeva, ao ver como ele faleceu. Foi como o desaparecimento de Haridas Thakura. Qualquer pessoa, ela, se souber ao menos um pouco, ela também dirá que
foi como o desaparecimento de Haridas Thakura. Se a pessoa conhecer um pouquinho da história de Haridas Thakura, do desaparecimento, vai saber que foi como esse devoto aqui. E como é possível, diz Gurudeva? Todas as instruções das nossas escrituras, os Vedas, o Vedanta Darshana, os Upanishads, etc., eles tornam-se inválidos. Todas as escrituras se tornam inválidas diante da vontade do Vaishnava. O próprio Krishna, ele disse: qualquer que seja a situação, eu não posso abandonar o meu devoto. Eu atenderei ao seu desejo. E o desejo de Rishdev, Prabhu, ele foi claramente atendido. O que ele quis aconteceu. Mas ele não queria incomodar. Ele viu que ele estava incomodando, não incomodando, mas ele não queria atrapalhar o seva dos devotos que estavam lá. Ashara Maharaj, o dia inteiro com ele, fazendo massagem, dando comida, né? Ele falou: não, vou para o hospital. Mas Krishna não quis. Mahaprabhu não quis. O Dan Sagrado não quis. E Siddhartha Maharaj não quis. Então, é aquilo lá. Ele não quis atrapalhar o devoto, mas foi feito realmente a vontade dele. A vontade dele foi atendida. Só um minutinho que pulou do ponto que eu estava aqui. Quando Narayana. Tá aqui. Quando Narayana disse: eu fiquei feliz com aquele caçador que vendia peixe. É a história da Sheila, né? Tragam-me de volta para o caçador e eu ficarei com ele. Isso não parece ser um grande milagre, mas eu conhecia muito bem o caso de, vou tentar falar o nome dele, Rishadevi Prabhu, né? Por isso eu fiquei tão surpreso. Ele conhecia o caráter dele e por isso o Gurudeva ficou tão surpreso. Aí tem aqui um sloka que o Gurudeva citou. Essa história do caçador aqui do peixe, né? Nós já lemos várias vezes. Eu creio que é essa, né? Da Shalagrama Shila, por isso que é Vishnu, né? A Shalagrama Shila é Vishnu, o Govardhana Shila é Krishna. E era uma pessoa que vendia peixe. E aquelas balanças de 2 pratos, que é a balança da justiça, né? O símbolo da justiça é uma senhora segurando, né? Uma balança de 2 pratos. E aí ele colocava, né? A Shalagrama Shila, que na verdade não sei quanto pesava, mas ele colocava a quantidade de peixe lá. Quando equilibrava era a quantidade que ele vendia. Isso era tipo o peso da balança, né? Era o pezinho da balança. E aí chegou um Brahmani e ficou muito bravo, porque estava usando a deidade para fazer um serviço, ainda mais vendendo peixe. E o Brahmani falou: dê para mim, eu vou adorar essa Shalagrama Shila da forma correta. E o peixeiro deu a caçadora aqui, a história a tradução também é estranha, né? O pescador. O pescador. E aí o pescador lá que vende o peixe, ele deu a Shalagrama e o Brahmani foi lá e fez todo o aparato, né? Deu banho e fez todo o ritual védico, né? Com a Shalagrama Shila. E ele teve um sonho com a deidade. Não foi um sonho mundano como a gente tem, né? Foi um sonho real. E a deidade falou para ele: por que você me tirou de lá? Eu estava tão feliz, o dia inteiro balançando. O dia inteiro eu balançava lá, você foi me tirar de lá. Feliz da vida. Feliz da vida, na balança. O dia inteiro balançando, você foi me tirar para ficar aqui
fazendo puja, né? É a vontade de Krishna, né? De Narayana. E aí ele foi lá devolver a Shalagrama Shila, né? Mas Acharya Maharaj também, em uma das aulas dele, ele contou essa história. Ele falou que também, sabe o que o peixeiro lá, sei lá como é que chama o rapaz? Pescador. O que vende, porque ele vendia também. Pescador e comerciante. E aí ele, na verdade, ele pegava uma parte do dinheiro que ele vende o peixe e ele colocava no serviço a Krishna. Não era somente que Vishnu estava lá balançando, né? Ele colocava uma parte do dinheiro dele no serviço. Mas é a vontade de Krishna. Às vezes a gente olha alguma coisa acontecendo. Eu fiz isso também quando eu fui para a Índia, né? Cometi uma ofensa contra os pujaris de lá, né? E porque eu já tinha um manual de puja que Sripad Tyagi Maharaj tinha me passado, do Arati, né? E quando eu fui em 2014... Aí eu fiquei olhando os pujaris, cada lugar que eu ia eu ficava olhando o pujari, né? Olhando o olhar de mosca, né? E aí eu contava as voltas que ele dava, enfim, fala né? sério. Aí eu olhava, né? A sequência que eles faziam. Eu queria aprender, na verdade, né? Eu tinha uma nova, eu falei, pô, eles fazem aqui em Navadvip, eles fazem em Calcutá, né? E aí eu falei pro Tyagi Maharaj, lá em Navadvip isso. Eu falei, Tyagi Maharaj, o manual que o senhor me passou é diferente dos pujaris, né? Em um lugar eles fazem de um jeito, em outro lugar eles fazem de outro. Aí ele olhou para mim e falou assim, a deidade está aceitando, não tem erro. O padrão não é esse, mas a deidade está aceitando. Ele falou. Então, se a deidade está gostando, por isso que ele está lá. Se a deidade não gostar, ele é substituído. Se a deidade não gosta do serviço da pessoa, qualquer serviço, cozinheiro, pujari, enfim, qualquer um, vai ser substituído, não tem dúvida quanto a isso. Eles que controlam tudo, né? E aí ele falou para mim, ele falou, eles estão gostando. E nós temos o caso também de, você vê, Sarvabhauma Bhattacharya, né? Não é qualquer um. Como diz Puri Maharaj, o que é um Bhattacharya? Ele explicou na aula, né? Um Bhattacharya é aquele que forma acharyas. Ele é um Bhattacharya, ele forma acharyas, né? Ele dá iniciação para acharyas. E aí Sarvabhauma Bhattacharya, ele viu o pujari lá do Senhor Jagannatha, são vários, né? E o pujari tinha, isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. E aí o que ele fez? Ele pegou e ficou colocando defeito, porque o pujari colocou a roupa no Senhor Jagannatha, a roupa engomada, a roupa nova. Né? Hoje em dia nem existe mais isso, eu creio, aqui no Brasil pelo menos, né? Mas eu lembro antigamente, né, na época que eu era novo, que isso aí já faz 50 anos, né? Faz 50 anos, e a roupa, quando você comprava uma camisa assim, de gola, né? Ela vinha engomada. Não sei que material que é, mas é uma goma que deixa dura, e tinha que lavar, você tem que lavar bem, até colocar água quente para sair a goma, né? Então, não, a escritura fala, não é bom você colocar uma roupa engomada na deidade, porque incomoda, aquilo lá é duro, né? Não é um tecido macio, molinho. E aí Sarvabhauma ficou olhando e ficou falando, né? Pensando e falando, poxa, aquele pujari e tal. E de noite ele recebeu um sonho, ele teve um sonho com o próprio Senhor Jagannatha. O Senhor Jagannatha deu um tapa no rosto dele e falou para ele, eu adoro o puja do meu sacerdote, não se meta, eu estou adorando o puja dele, não se meta. Então o Senhor Supremo, ele controla tudo, não somos nós, né? A gente tem mania de que ele controla as coisas, mas ele controla. Se ele está feliz com a pessoa, o serviço continua. Se ele não está feliz com a pessoa, o serviço muda. Não tem dúvida quanto a isso. Pergunta. Então, desculpa te incomodar. Vê aí o negócio do YouTube. Esse ele falou, Peraí, você recebeu alguma mensagem agora aí, não sei se foi isso, não sei. Uma chegada aí para você. Você viu no Face? Não. A mensagem? Não, porque teu telefone recebeu uma mensagem na pouco. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não sei. Não, é uma outra pessoa. É um outro devoto. Ninguém falou nada aí, não? No WhatsApp não. Deixa eu ver aqui no canal do Facebook. Mas também se está sem som, eu não tenho o que fazer. Agora. Exato.
para mudar. Deixa eu ver aqui as mensagens. O Ishan está assistindo por aqui. Normalmente o Ishan Krishna, ele também acompanha. Ó, sem áudio no YouTube. Realmente eu vou ter que desinstalar hoje o YouTube e instalar de novo e ver se a gente resolve. Porque antigamente eu estava fazendo a transmissão num aparelho antigo. E ali deu problema. Mas esse aparelho ele não é tão antigo, ele tem 1 ano mais ou menos, né? Então eu creio que não seja do aparelho, deve ser uma atualização que não foi feita, sei lá. Mas eu vou desinstalar e tentar instalar para resolver esse problema. Porque o Ishan ele costuma assistir no YouTube, né? Ele prefere assistir no YouTube do que ver pelo Facebook. Não sei se o som fica melhor, o que acontece, né? Mas é uma pena, né? Uma aula tão interessante, tão importante de Gurudeva, né? E o pessoal... Mas eu vou fazer o seguinte, tá gravado no Facebook, eu vou pedir para o Ishan Krishna, ele faz esse seva, né? Eu vou pedir para ele edita e coloca só a aula. Vai demorar um tempo, 1 semana mais ou menos. Mas vai para o YouTube também, né? Mas não é ao vivo, né? Infelizmente não vai ser ao vivo. Então, continuando aqui, Gurudeva fala que o desejo foi atendido, né? Claramente o desejo dele foi atendido. E quando... ele contou a história de Narayana, né? Eu já li a história do pescador. Agora tem um verso aqui que Srila Govinda Maharaj ele citou, que diz assim: ó filho de Prita, pessoas de nascimento humilde, mulheres, comerciantes ou trabalhadores, eles também alcançam o destino supremo ao se refugiarem completamente em mim. Isso é um verso do Śrīmad Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 32. Não importa se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é índio, não importa se você é mulher ou homem, não importa se você nasceu na classe de Shudra, de Vaishya, de Kshatriya ou de Brahmani, não importa nada. Não tem nada a ver, nada. Você pode nascer onde for, você pode morar onde for, você pode ter sido um bandido, que é o caso de Jagai Madai. Não importa o que você faça, se você se refugiar aos pés de lótus de Krishna, você vai ter a meta última da vida, Krishna Prema. Uma vez, um devoto, Shuddhashirava Prabhu, eu tenho as aulas gravadas dele, né? E são muito boas as aulas dele. E aí ele contou, ele virou para Gurudeva uma vez, ele foi 40 vezes para a Índia. 40 vezes ele foi ver o guru dele, mas não só o guru, era amigo dele, o Gurudeva era amigo dele, né? Então Shuddhashirava Prabhu dormia do lado da cama de Gurudeva, no chão, né? E aí ele falou que... Peraí que fugiu o meu raciocínio. Eita. Estava falando sobre o desejo satisfeito que era Shrimadeva Prabhu. Enfim, eu não me recordo. Continua. Depois se vier, eu falo sobre o Shuddhashirava Prabhu e Gurudeva, né? O passatempo deles, né? De Gurudeva com o devoto. Então vamos continuar aqui a leitura. Eu vou ler novamente o verso aqui. Lembrei. Então, o que aconteceu? Aí ele falou para Gurudeva uma vez, ele virou e falou assim para Gurudeva, ele falou, o senhor não sabe o que eu já fiz, porque ele era caminhoneiro, né? E deve ser assim, nos Estados Unidos, né? Ele falou, o senhor não sabe o que eu já fiz coisas assim, pesadas. Gurudeva olhou para ele e falou, não me importa o que você fez, eu não quero saber. O que importa é de agora para frente. O Gurudeva falou para ele, não me importa o que você fez. O que fez, fez.
Não tem como retornar o que fez. Nós fizemos, nós vamos ter a reação do que nós fizemos. Mas é de agora para frente, a vida devocional. Então é isso, não importa nada, como diz aqui, né? Por quê? Porque é dito, né, as caças, o Shudra, o Vasha, o Kshatriya, ele nunca pode ir por um altar. Mas Mahaprabhu veio para quebrar com tudo isso. Senão nós três aqui nunca poderíamos estar oferecendo comida no altar. Nunca poderíamos fazer um puja. Nunca poderíamos fazer nada. Por quê? Porque o nosso pai não era Brahmana. Nem o avô, nem o bisavô. Né? Mas a gente comeu carne a vida inteira. E Mahaprabhu veio para quebrar isso, acabar com isso. Né? Todo mundo merece. Não tem... Mas tem que se refugiar nos pés dele, claro. Tem um porém, né? Tem que se refugiar nos pés dele para quê? Para receber o Krishna Prema, o destino final da vida. E aí Gurudeva agora fala, até mesmo as pessoas de origem humilde, Krishna falando, me alcançarão, se elas buscarem o refúgio em mim. E eu fiquei surpreso ao ver isso. E eu me perguntei, como é possível, agora é Gurudeva falando, né? Como é possível isso que Krishna falou? Eu vi Rishidevi Prabhu, eu vi ele no ashram de Soquel, Gurudeva fala, na Califórnia, quando ele era o administrador do templo, do nosso ashram lá. As suas atividades, elas não agradavam a todos. Ninguém agrada a todo mundo, né? Não agradavam a todos. Ele era muito rígido, rigoroso. E ele estava insatisfeito com quase todos os devotos. Ele estava insatisfeito. Por que será, né? Porque ele queria as coisas corretas. Isso aí é óbvio, não precisa nem Gurudeva falar. Então ele não agradava as pessoas, por quê? Porque ele queria as coisas corretas. Tem um outro devoto também, da Índia, né? O Maharaj, Swami, Damodar Maharaj. E Gurudeva falou que ele era extremamente rigoroso, muito rigoroso. Né? Muito, mas Gurudeva fala, mas Krishna gostava disso, Gurudeva falou, né? Então, aí a gente não agrada, né, as pessoas, mas como disse lá Acharya Maharaj, a gente está aqui para agradar uma pessoa, Mahaprabhu e o Guru. Na verdade, uma pessoa, porque Mahaprabhu, Guru é Mahaprabhu, Guru é Krishna, né? Então, uma pessoa não é agradar todos, ninguém agradou todos, nem Krishna agradou todos, nem Mahaprabhu, nem Jesus Cristo. Por que um simples mortal vai agradar a todos? Ele sempre me dizia que haviam muitas deficiências e que ele queria resolver essas situações. Quando eu lhe entreguei a responsabilidade de ser o administrador do templo, ele imediatamente providenciou 2 vans para a pregação e ele enviou um grupo de devotos para pregar. E eu fiquei surpreso, Gurudeva fala, com a mudança imediata em toda a situação lá no templo de Soquel. Mas, com o tempo, ele ficou cansado de todos, né? A gente já viu isso acontecer com o Tapasi Maharaj, enfim, né? Ele se cansou de tanta coisa, né? Muitas coisas desagradáveis lhe aconteceram, mas o seu desejo e a sua vontade permaneceram
tanto desejo como a vontade permaneceram firmes e fortes, inabaláveis. E ele não perdeu a sua devoção, nem a sua fé. Tapassi Maharaj também, eu acompanhei durante pouco tempo ele, mas ele me contou muitas histórias do que aconteceu. Né? Qualquer um teria jogado a toalha, qualquer um teria abandonado o que aconteceu com ele. Né? Quando o Gurudeva veio a primeira vez, enfim, não vale nem a pena entrar em detalhes, né? Mas quanta coisa Tapassi Maharaj ele suportou dos devotos, de todos, e ele nunca jogou a toalha, ele nunca abandonou. Até o finalzinho da vida dele, ele estava lá com a fé firme e forte, cantando Mahamantra, né, o tempo todo, e o médico na UTI, eu estava com ele lá, e o médico falou para mim, ele está alucinando, porque ele tomava uma dose muito alta de morfina para dor. Eu falei, ele não está alucinando, ele está cantando mantra. E o médico pensava que ele estava alucinando. Não estava alucinando, ele estava cantando Mahamantra Hare Krishna, né? Ele podia estar até meio alterado com a morfina, mas não era alucinação. Ele estava lá cantando Mahamantra Hare Krishna. Então, é isso que está sendo dito aqui por Gurudeva. Mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta coisa, ele nunca abandonou. Ele sempre esteve lá firme e forte. A sua fé muito grande. E no fim, diz Gurudeva, quando ele compreendeu que ele ia morrer, ele dedicou-se inteiramente às atividades espirituais. Surpreende-me lembrar disso, Gurudeva fala. E ainda eu me lembro de tudo. Eu não me esqueci do seu último dia aqui no plano terreno. Todos os dias eu ofereço-lhe uma guirlanda à sua fotografia. Olha só. Todo dia Gurudeva colocava uma guirlanda na fotografia dele. Imagina quem é esse devoto para Gurudeva fazer isso. Eu creio que isso enriquece a minha vida devocional. Um devoto puro falando que colocar a guirlanda em um discípulo enriquece a vida devocional dele. Aí Gurudeva continua, né? Se um Vaishnava como ele nos concede o seu olhar divino, é muito benéfico para a nossa vida espiritual. Veja só, né? Por isso que a gente tem uma das práticas principais nossas é Vaishnava Seva, servir o Vaishnava. Então, o próprio Gurudeva, um devoto puro de Deus, ele servia o seu discípulo, dando uma guirlanda. Na verdade, ele é discípulo de Srila Siddhar Maharaj, né? Mas ele dando uma guirlanda todo dia na foto do discípulo. E ele falava, isso está me enriquecendo espiritualmente. Vaishnava Seva, servir o Vaishnava, extremamente importante. E Krishna também fala no Bhagavad Gita, né? Eu gosto mais daquele que serve, o servo do meu servo, não aquele que me serve diretamente. Krishna fala isso, ele explica isso. O Guru todo mundo quer servir. Todo mundo quer servir o Guru, né? Quando o Srila Charmaj veio aqui, todo mundo queria levar ele para o carro. Eu quero ir, vamos no meu carro. Eu vou levar a Acharya Maharaj. Eu cozinho para Acharya Maharaj, briga, né? Eu cozinho para Acharya Maharaj, eu faço isso para Acharya Maharaj, eu vou traduzir a Acharya Maharaj, né? Mas ninguém quer levar um devoto de Acharya Maharaj para algum lugar. Ninguém quer dar uma carona para um devoto de Acharya Maharaj. Ninguém quer servir um devoto de Acharya Maharaj, mas é o Guru. Então por isso que Krishna fala, né? O servo do servo
O servo de Krishna quem é? O Guru. E o servo o servo do servo? É o servo do Guru. E as pessoas têm que compreender isso. Ninguém quer servir o servo do Guru. Mas é importante. Vaishnava Seva. Gurudeva, claro, né, um devoto puro, ele sabia essa importância. Claro que Gurudeva não precisava enriquecer espiritualmente, né? Gurudeva, como disse lá, Siddhartha Maharaj já veio pronto. Gurudeva é um Paramahansa, mas ele tinha isso. Ele dava glorificação por uma pessoa, um Vaishnava. Esse é o verdadeiro Vaishnava, né? Esse devoto aqui é um verdadeiro Vaishnava. E não só ele, né? Como foi falado aqui, a esposa dele também, com Devidasi, também uma grande devota, né? Gurudeva falando aqui. Então, caiu na graça do Guru, você não tem coisa melhor. Tapassi Maharaj falava, não há nada melhor na vida do devoto do que deixar o Guru feliz com o seu serviço. Se o Guru está feliz, Krishna está feliz. Então, nós temos que fazer de tudo para deixar quem feliz? O devoto que está do lado, lá no templo, ou aquele que vem uma vez por mês, ou aquele que nem aparece, ou aquele que fica criticando. Não, nós temos que deixar quem feliz? O Guru. O Guru feliz, Krishna feliz. É uma coisa automática. Se o Guru está feliz com você, Krishna está feliz com você. Continuando aqui a leitura dessa aula de Srila Govinda Maharaj. Gurudeva fala, se você observar o que dizem as escrituras, os shastras, elas apresentam tantos regulamentos. E se você comparar com o caso de Krishadevi Prabhu, você não conseguirá harmonizar as escrituras. Haridas Thakura, ele era especial, sem dúvida nenhuma. Ninguém se compara a Haridas Thakura no grupo de Mahaprabhu. E quem é Haridas Thakura? Nós lemos já uma aula de Acharya Maharaj falando. Quem é Haridas Thakura? Haridas Thakura era o Senhor Brahma. Acharya Maharaj deu uma aula falando isso. Haridas Thakura era o Senhor Brahma. E o Senhor Brahma ofendeu Krishna. E Krishna falou, você vai aparecer em Kali Yuga e vai cantar o dia inteiro o meu nome. Esse é Haridas Thakura. Né? Então ele era o Senhor Brahma e ele veio, veja só, o Senhor Brahma é um semideus, e o Senhor Brahma, na verdade, ele não deu castigo para o Senhor Brahma. Ele dá misericórdia para o Senhor Brahma, porque o semideus ele quer ter um corpo humano. E Krishna não deu qualquer corpo humano, deu um corpo de Haridas Thakura, o dia inteiro cantando o santo nome. Veja a bênção que o Senhor Brahma recebeu de Krishna. E por isso Mahaprabhu falou, a partir de hoje, quando ele deu banho no mar de Puri, ele próprio banhou o corpo de Haridas Thakura, pegou no colo, andou até o mar. De Siddhabaku ele andou até o mar. Mahaprabhu era extremamente forte, né? Dá mais de 1 quilômetro andando. Imagina você andar 1 quilômetro com alguém no braço, carregando. E ele banhou Haridas Thakura e ele falou, a partir desse dia esse mar é sagrado, mais ainda, porque eu banhei Haridas Thakura aqui, né? E então a misericórdia de Krishna, mesmo ofendendo ele, o Senhor Brahma, ele colocou ele na forma de Haridas Thakura para cantar o dia inteiro os nomes dele. Isso é misericórdia sem causa, como as pessoas falam também, né? Misericórdia sem causa. O que foi feito para receber essa dádiva? Sem dúvida, Gurudeva fala, ninguém se compara a Haridas Thakura no grupo de Mahaprabhu. O próprio Mahaprabhu, ele levou, olha só aqui, ele levou Haridas Thakura para Puri, o que era impossível para Puridam, porque Haridas Thakura, quando Mahaprabhu recebeu sannyasi, ele falou, vamos para lá comigo, mas em Puri o Milecha não é bem-vindo. E Haridas Thakura era um Milecha,
ele cresceu numa família muçulmana, e é tão sério isso, que tem alguns devotos sem noção, eles entram no templo do Senhor Jagannatha, sem noção nenhuma, quebrando regras, né? E a Gurudeva falou, né? Isso está também no Sri Chaitanya Charitamrita. Sanatana Goswami, ele não andava na rua que os pujaris do Senhor Jagannatha andavam, para não contaminar o local. Quem é ele? Sanatana Goswami. Quando ele ia de um lugar a outro, ele ia pela praia. E aí Mahaprabhu falou, nesse sol, nesse calor, você vai pela praia, venha pela cidade. Ele falou, não, eu não vou pisar onde os pujaris do Senhor Jagannatha pisam. Eu vou contaminar. Então, esse é o tipo de devoto que segue regras, ele sabe o que é a importância, né? Por isso aqui diz, né, que o senhor Haridas Thakura não iria para Puridam, mas Mahaprabhu levou ele. É impossível levar Haridas Thakura para Puridam, pois Haridas Thakura, ele nasceu em uma família milecha. Mahaprabhu o trouxe para Puridam e ele lhe deu o abrigo. Haridas Thakura, ele nunca entrou no templo do Senhor Jagannatha. Todos os dias ele contemplava a chakra do templo do Senhor Jagannatha, que fica bem alta, né? Tem a chakra, nós ocidentais temos que ficar de longe olhando. Então, ele contemplava a chakra do templo do Senhor Jagannatha. Lá de Siddhabaku, como eu falei, o local que ele morava, bem próximo, né? Ele contemplava lá em Siddhabaku a chakra do Senhor Jagannatha do templo. E ele prestava Dandavati lá de Siddhabaku. Esse era o seu dever. Sempre que Mahaprabhu ia se banhar no oceano, todo dia ao meio-dia, primeiro ele se encontrava com Haridas Thakura. É caminho, né? Do templo do Senhor Jagannatha ou do Gambhira, onde Mahaprabhu mora, né? Não é que ele morava, ele mora. Ele é caminho, ele passa bem em frente à casa de Haridas Thakura. E também Gurudeva falou, o templo lá de Puridam, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é o local que Mahaprabhu passava bem em cima do terreno. Gurudeva falou isso. Não passava, ele passa, né? Porque o passatempo de Krishna, de Mahaprabhu, acontece o tempo todo. Então veja só que lugar auspicioso que tem o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, um templo lá em Puri. Não só em Puri, né? Em todo lugar, mas lá muito auspicioso. Então ele ia se banhar todo dia no oceano e ele ia ver Haridas Thakura. E ele abraçava Haridas Thakura. E dessa forma ele recebia um pouco da auspiciosidade de Haridas Thakura. Da mesma forma que Gurudeva, né, ele oferecia guirlanda para o devoto, o próprio Deus Mahaprabhu, ele ganhava auspiciosidade ao abraçar Haridas Thakura. E ele transmitia isso ao oceano. Ele transmitia essa auspiciosidade ao oceano, porque ele abraçava a Haridas Thakura todo dia. Tem outro verso aqui, que nós vamos ler amanhã, começar a partir dele. Deixa eu ver qual é o verso, só para a gente continuar a partir desse ponto. Aí ele está falando sobre o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele fez uma pergunta para Haridas Thakura. Então amanhã nós continuaremos a partir desse ponto. Amanhã de manhã. Vamos agora cantar a canção Glorificando Mahaprabhu, já que falamos bastante dele hoje também. E a canção é Dhani Atmika, página 114 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo. Quer cantar, Maestra? Canta aí. Eu só sei cantar essa canção em 2 tempos. Não, pode ser? Vamos lá. Pode ser? Emana Durmati Samsara Vittore
Odiyaya Chimuyani Mana Turmati Sansarati Kore Odiyaya Chimuyani Savani Jana Kurumajane Savani Jana Kurumajane Patai Yadile Puri Patai Yadile Puri Yakori More Patitare Kija Koiroya Mare Kija Goya Kori More Patitare Kija Koiro Amare Kija Mohe Dinaja Survalo Kata Oemina Jo Sunobalo Kata Ula Sita Havedija Ula Sita Ovekia Kumare Parinte Sri Krishna Chaitanya Navadvipe Avatara Kumare Tarike Sri Krishna Chaitanya Navarite Avatara Kumare Nakoto Dina Hina Jane Tumare Nakoto Adina Hina Jane More Dina Bhavapara Kori Vena Baba Paro Vedera Pratija Rakibara Tare Rukmakarna Viprasuta Vedera Pratina Rakibara Dore Lukmana Viprasuta Mahaprabhu Name Nadia Matare Mahaprabhu Name Nadia Mataya Sange Bhaiya Basuta Songe Bhaiya Basuta Nanda Sutta Jini Chaitanya Gosai Vijayama Korinara Nanda Sutta Jini Chaitanya Gosai Nijanama Korinara Harilo Jagata Tumio Jahija Tarigo Jaga Sumiro Jaiya Mohoni Japaritana Mohani Japaritana Sekata Sunija Asya Chinata Tomara Karana Kale Sekata Suniya Asya Chinata Tomara Charana Kore Akati Vinoda Kandiya Kandiya Akati Vinoda Kadiya Kadiya Akati Vinoda Kandiya Kandiya Akati Vinoda Kadiya Kadiya Apana Kahini Bole Apana Kahini Bole Apana Kahini Bole Apana Kahini Bole Hare 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 Hare
agora Nama Sankirtan Hari Harai, enquanto isso vocês vão receber o darshan das deidades no altar. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jalavaya Nama. Jalavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopala Govindara Shimadu Sugam. Giridhari Gopinatha Madana Moha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Gadadhara Shivasadi Gaurabhakshamida. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunatha. Ichai Gosai Kori Charana Vandana. Jaha Hoite Vihana Davita Purana. Ichai Gosai Jana Monikana Dasa. Samara Padareno Mora Pachagrasa. Tadela Charana Sevi Bhakta Sanivasa. Janame Janame Mora Eya Pilasa. Ichai Gosai Jabe Praje Foi Lavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Sri Guru Vaishnava Pade Majayavana. Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinadana, Jaya Satinadana. Jaya Satinadana, Gora Hari. Gora Hari. Jaya Satinadana, Gora Hari. Hare Hare, Gora Hari.
Hoje nós temos conosco, participando aqui pelo canal do Facebook, o Doya Moi Prabhu, o Jadonati Prabhu, Ricardo de Krishna, é o nome que tem aqui no Facebook, o Ishan Krishna Prabhu, temos também aqui Tulasi Patis conosco, Arasamrita Devidasi também aqui conosco, participando. Deixa eu olhar no outro aparelho. O Ishan Krishna que falou, né, que o som do canal do YouTube não estava funcionando. São essas pessoas que aparecem para mim aqui. Então, um bom dia a todos. Dandavat Pranam, até a noite às 19 horas com o Sandhya Arati. Depois vamos continuar lendo a leitura das aulas de Silacharya Maharaj.